Olá a todos, nós somos alunos do projeto de iniciação científica orientado pela professora Ana Ruas e hoje nós vamos apresentar aqui para vocês o nosso projeto, né? Que é traçar um perfil epidemiológico de pacientes acompanhados no ambulatório de voz no INDC do UFRJ. Meu nome é Giovana Frade, está me apresentando, e eu vou introduzir aqui os tópicos que nós vamos abordar aqui hoje, tá bom? Nós vamos, primeiramente, trazer uma ideia geral de como elaborar o formulário, um formulário abrangente, né? Que aborde tópicos que são relevantes para o tratamento. Nós vamos abordar também a relevância de ter um diagnóstico fonoaudiológico, do fonoaudiólogo ele ter o seu diagnóstico próprio, né? Não depender do diagnóstico somente do otorrino, mas ter o seu próprio, até mesmo para traçar o seu tratamento, né? Vamos também abordar a relevância desse diagnóstico, a importância do preenchimento completo da anamnese, das escalas de voz, porque cada tópico que está ali, ele é relevante, né? Ele vai ter a sua contribuição no planejamento, na intervenção do fonoaudiólogo, e também vamos abordar os pontos positivos dos trabalhos dos alunos da clínica. Então, vamos lá. Inicialmente, né, elucidando de modo geral a proposta da apresentação, de primeira, né, o nosso objetivo inicial ele era traçar o perfil epidemiológico dos pacientes de voz do NDC. E, para isso, nós utilizamos do Google Formulário, né, porque o nosso objetivo ele era trazer uma plataforma digital todos os protocolos, a anamnese que era usada de forma física no ambulatório. Então, a gente queria unificar tudo isso para otimizar o tempo do aluno, do fonoaudiólogo, para agilizar também aquele atendimento e poder tratar diretamente na intervenção com o paciente. Então, a gente queria unificar tudo isso numa plataforma digital. Para isso, nós utilizamos o Google Forms, e ali nós colocamos os elementos que são solicitados na folha de anamnese, nós colocamos também as escalas Rosat, Gerbassi, o IDV-10. Então, a gente unificou tudo numa plataforma só. E essa era a nossa proposta inicial. Portanto, quando a gente foi coletando esses dados, nós percebemos muitas ausências de informações, né? Coisas que estavam ali na anamnese, mas muitas das vezes não estava preenchido. E com isso a gente ficava na dúvida por exemplo, se o paciente não tinha uma história patológica pregressa, né? Ou se não foi perguntado, então ficava muito vago. Então nós percebemos muitas ausências. Então nós buscamos compreender o porquê dessas ausências, o que estava levando ao fonoaudiólogo, ao aluno ele não perguntar, o porquê de tudo isso. Né? E também estamos buscando conscientizar os alunos terapeutas da importância do preenchimento completo dessa anamnese, desse protocolo, dessa escala. Para quê? Para avisar um atendimento completo a esse paciente. Afinal, cada tópico que está ali, ele tem a sua relevância no tratamento. Então, inicialmente, o nosso objetivo era traçar o perfil epidemiológico, mas na coleta desses dados nós observamos ausências e estamos aqui hoje nessa apresentação trazendo algumas dessas ausências, que será especificado mais à frente, né, e conscientizar dessas ausências e das suas importâncias no atendimento pleno a esse paciente. De modo geral, nosso objetivo, então, nessa apresentação é mostrar a importância dos dados que foram obtidos dos pacientes na anamnese, servindo de base, então, para a posterior análise e hipótese diagnóstica. Contudo, sabemos o quão é essencial cada fator da anamnese, né? Então, assim, podemos fazer assim vários questionamentos, então, relacionado a isso. Por qual motivo, em síntese, foram ignorados? Observamos, então, que alguns pontos mais ignorados na anamnese, além do diagnóstico fonoaudiológico, foi, em tese, o sono, alimentação, hidratação. E, além disso,
tivemos uma porcentagem significativa de diagnósticos fonoaudiológicos não informados, além de queixa principal no lugar de diagnóstico fonoaudiológico e até mesmo repetindo o diagnóstico otorrinolaringológico no lugar do diagnóstico fonoaudiológico. Então, reiterando, façamos os seguintes questionamentos. Por qual motivo isso foi deixado de ser preenchido, deixado em branco, não informado? Seria por conhecimento não adquirido na formação acadêmica? Seria um ensino insuficiente? Será que houve, por parte do acadêmico, uma pesquisa, uma busca, um interesse pelo assunto? Então, temos que treinar, né, esse diagnóstico clínico, né, para um bom diagnóstico, né? Então, assim, a construção do raciocínio clínico, então, ele vai depender de cada informação que o terapeuta vai pegar do paciente, né, que vai colher ali obtidos, né? Então, assim, para chegar num diagnóstico melhor possível, né? Então, assim, para construir depois um plano terapêutico, né, que com base nesse indivíduo, com base na queixa principal, com base em todos os pontos que foram coletados na anamnese, né, e pautada numa visão global. Então, assim, o raciocínio terapêutico, então, ele nada mais que um processo cognitivo, né? Então, que ele vai depender de diversos fatores. Então, quais são esses fatores? Estão aí, fatores socioeconômicos, né? Fatores relacionados com tratamento, né? Relacionados com o paciente, né? Acabei de falar sobre a visão global, né? Relacionada à doença, ao sistema todo de saúde como um todo, a rede de apoio desse paciente, entendeu? O local da consulta, onde está sendo, na emergência, na UTI, no ambulatório, né? As condições socioeconômicas, né? Então, tudo isso são fatores que intersectam esse treinamento do raciocínio clínico. Pode passar, por favor. Assim, passamos um outro questionamento. Qual é a hipótese diagnóstica? Então, temos aí uma frase da Belau e Fontes, né? Que disfonia é apenas um sintoma presente em diversos e diferentes estudos, né? Ora secundário, ora principal. Então, assim, sob tal contexto, precisamos compreender que, numa anamnese, onde há dados não informados e em sumarinho branco, eles não são relevantes para uma boa hipótese diagnóstica. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, diante da análise de dados que fizemos, né, com protocolos no ambulatório de voz, então, observamos que faltou, né, muitos dados que poderiam ser essenciais para uma posterior análise e que seria essencial para uma hipótese diagnóstica do paciente e seguir e traçar um objetivo clínico, um caminho clínico para esse paciente. Pode passar, por favor. Assim, podemos observar, então, que existe uma classificação, né, dessas disfonias e que isso pode ser preenchido na anamnese. Então, a gente precisa ter conhecimento disso, né? Existe uma classificação, ou seja, a funcional, a organofuncional e a orgânica, né? Então, assim, a disfonia comportamental, ela está ligada diretamente ao uso inadequado, né? Então, assim, é um comportamento vocal inadequado. Já a disfonia orgânica, ela está ligada a uma alteração da estrutura, né? Então, está relacionada essa estrutura aí, por exemplo, da laringe ou comprometimento neurológico, certo? Vamos passar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Carlo, estou no 5º período e eu vou falar sobre a importância do preenchimento completo, do porquê a gente responder todas essas questões direitinho. Como o Rômulo já comentou, a construção do raciocínio clínico depende de vários fatores e um dos mais importantes é a gente ter dados sobre esse paciente. É a gente saber como é que é o contexto, como é que é a vida dele, como é que é o cotidiano, quais são os hábitos que ele tem, os hábitos bons, os hábitos ruins. E isso eu pego nessa primeira conversa, no preenchimento desses dados, que já vai ser uma forma de quebrar o gelo. Eu não preciso fazer aquelas perguntas à risca.
eu posso transformar numa conversa e já adquirir um afeto com esse paciente, já criar uma intimidade. Então, eu tenho esses dados e, a partir desses dados, eu construo o meu raciocínio. O que pode ser? Por que esse paciente está nessa condição? Levantamento de hipóteses está bem ligado ao raciocínio clínico, porque a gente levanta hipóteses. Será que é isso? Será que é aquilo? E a gente só consegue fazer o descarte dessas hipóteses a partir do momento que a gente tem a resposta da pessoa. Será que é por causa do sono dele? Aí a gente vê o relato. Não, meu sono é bom, tá tudo bem, eu durmo bem, durmo às 8 horas, eu não tenho relato da pessoa que dorme comigo que eu ronco. Então, assim, isso é muito bom. Então, a gente já descarta uma hipótese. E esse levantamento de hipóteses vai depender muito dos dados da anamnese, como eu acabei de falar, e o conhecimento teórico e prático que a gente tem. Porque algumas cenas podem se repetir, né? A gente vai ficando familiarizado com a prática. Observação do paciente. Nesse primeiro momento que a gente está preenchendo essa ficha, a gente observa como o paciente se comporta. Então, eu observo como é que está a postura corporal dele, a postura facial. Eu consigo observar o volume da voz dele, a intensidade, se ele faz bastante pausa, se não faz, enfim. Tudo isso que está envolvido na queixa que ele vai me trazer. E será que a forma com que ele está falando pode estar prejudicando, pode estar aumentando essa queixa dele? Então, eu observando, assim, eu consigo ter dados que ele pode não me falar. Por quê? Por que ele pode não me falar? Talvez ele não saiba, ele não tenha noção da postura dele, ele não tenha noção de que ele fala alto, por exemplo. Ou talvez ele saiba e não queira entrar em contato com isso, queira amenizar. A gente não sabe, a gente não sabe com quem que a gente está lidando ali de primeira. Então, a gente tem que ter um olhar clínico nessa situação também. E a gente observando e também fazendo o preenchimento desses dados, a gente vai falar muito disso ainda. A gente consegue observar a condição financeira, a condição socioeconômica, a escolaridade daquele paciente. Isso tudo vai reger a gente em como é que a gente vai falar com ele. Como é que eu vou me comunicar com essa pessoa? Né? Como é que ele vai me entender? O que eu posso passar para ele fazer? Porque se é um paciente que tem uma rotina muito turbulenta, sai de casa muito cedo, chega em casa muito tarde, trabalhando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou integrar no dia dele os exercícios que ele tem que provavelmente fazer? Quais são os materiais que eu vou indicar? Porque se for uma pessoa que não tem uma condição financeira tão boa, ela não vai conseguir comprar os equipamentos que eu vou indicar. Então, a gente tem que usar esse bom senso aí. Não posso indicar uma coisa que esteja fora do alcance daquela pessoa. Então, eu consigo isso observando o paciente. O laço com o paciente, que de novo, fruto também de eu conseguir preencher isso. Porque eu crio um laço de afeto quando eu tenho uma importância, quando eu tenho um cuidado por trás. E esse afeto vai me dar muitas coisas boas. Eu posso ter a honestidade e a confiança daquele paciente. Então, ele vai ser sincero comigo, né? E esse laço vai me ajudar a tornar o momento de terapia mais prazeroso. Esse tempo disponível vai ser um tempo que vai ser proveitoso para ele. Ele não vai ver aquilo como um desgaste. E a gente vê muitos relatos de alunos que já estão na prática, já estão nos períodos finais aí, que a gente vê que o paciente chega com uma vontade de estar ali. E, às vezes, é o único momento da semana daquele paciente que ele vai ser escutado. Então, a gente tem que ter isso em mente. Na questão do levantamento da hipótese, que eu vou também repetir na aplicação terapêutica, eu vou dar um exemplo. O paciente relata que tem pigarro e ressecamento. Se ele só me relatar isso, eu vou fazer um plano terapêutico para ele, óbvio que pode ser consequência de algum outro problema que ele tem. Mas se eu não perguntar, eu vou ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas se eu perguntar, como é que é seu dia, como é que é o seu sono, como você dorme, eu posso ir descobrindo, meu sono é ruim, eu ronco, eu acordo com a garganta muito seca. Opa! Então, a gente já vê que ele dorme ali com a boca aberta. Isso pode estar causando esse ressecamento. Como é que a gente vai mudar isso? A gente tem que ir lá na problemática, a gente tem que ir no que está causando isso, né? E se a gente não pergunta, a gente não sabe.
Então, a gente vai aplicar uma coisa sem saber do real plano por trás, né? Aplicação da terapêutica. Estou acompanhando aqui nas minhas anotações também. Então, eu conheço as questões do cotidiano, os problemas daquele paciente, eu consigo definir como é que eu vou aplicar, como é que eu vou escolher os exercícios. Porque exercício para fenda vocal, a gente tem uma gama, mas é mais ou menos o mesmo para todas as pessoas que possuem fendas na prega vocal. Só que é diferente de pessoa para pessoa. Dependendo da pessoa, eu vou preferir aplicar esse, porque às vezes pode ter um exercício que demanda uma capacidade que aquela pessoa não tem tão desenvolvida, então eu opto para o outro, para ter mais resultado. E isso eu só vou conseguir fazer se eu tiver esses dados, se eu estiver conhecendo o paciente mesmo. Se eu tiver esse feeling, né? Essa sensação de, será que isso vai ser melhor para ele? Então, a gente vai conseguir escolher isso. Qual o melhor exercício para esse caso, para esse paciente, para essa vida? Nunca esquecer que é uma vida plena e imutável que a gente tem ali. Então, é um sujeito rodeado de vários aspectos, que a gente tem que dar atenção para o máximo de aspectos que a gente conseguir. E a integralidade do sujeito. Então, durante a nossa formação, a gente vê em várias disciplinas, inclusive as fisiológicas, que a gente tem que ver o sujeito como um todo, né? A gente não vai ver só a prega vocal, a gente vai ver o sujeito como um todo. E eu acho que, às vezes, a gente pode ficar na dúvida, tá bom, então, talvez seja um dos motivos da gente ter essa falta desses dados, né? A gente não ter preenchido ali. Onde é que eu vou aplicar isso? Onde é que eu aplico esse sujeito integral? Bem legal saber que nós somos seres humanos e bem plenos e cheios de qualidades e defeitos e somos integrais. Ok, mas é aqui que a gente aplica. É aqui que a gente vai ver a integralidade. Porque a partir do momento que eu negligencio o preenchimento de dados como sono, como hidratação da prega vocal, como horas de uso da voz, eu estou negligenciando aspectos muito importantes da vida dessa pessoa, não estou? E aí, como é que fica? Cadê a integralidade desse sujeito, né? Desse sujeito? Cadê esses aspectos tão importantes da vida dele? Isso influencia na minha atuação, em como eu vou atuar, isso influencia na vida dele. Então, a gente tem que marcar isso. É muito importante. A gente vê vários teóricos também, durante a nossa formação, que abordam esse aspecto. E entra aí também nessa integralidade do sujeito e em todos esses tópicos que eu comentei, a tecnologia do cuidado, né? A gente tem essa tecnologia leve também, que é a questão de integração, de relação de saberes, de comunicação, de troca, de afeto. É aí que a gente trabalha. É nessa tecnologia leve que a gente tem que arrebentar, porque é aí que a gente vai descobrir dados importantes. Porque se a gente não investigar, se a gente não observar esse paciente, a gente vai ter um trabalho técnico, onde o paciente vem para a gente com um diagnóstico otorrinolaringológico de, por exemplo, fenda da prega vocal, e a gente vai aplicar uma fórmula, uma receita de bolo para aquele paciente, que muitas vezes pode não funcionar. Ou se funcionar, vai ser em qual tentativa? Porque eu vou ficar na tentativa no erro, até achar o ideal. O quanto de tempo que eu posso diminuir se eu for mais cirúrgico, se eu for incisivo, se eu for assertivo, se eu investigar primeiro? Vou ter o trabalho de investigar agora para eu ter um resultado melhor, mais satisfatório. Então, quanto tempo desse paciente que eu estou pegando, quanto tempo meu, quanto de financeiro que eu estou gastando nesse vai, não vai, né? Então, se a gente levanta isso o mais rápido possível, mais assertivo a gente é, né? E se eu não procurar saber o básico da vida desse paciente, como é que eu vou construir a minha afetividade? Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou ter um laço com ele? Né? Se o básico eu não procuro saber, e se eu não tenho um laço, se eu não tenho um afeto, fica complicado a gente ter uma evolução. A gente viu também ao longo da nossa faculdade como é importante a gente ter um afeto envolvido, como é importante a gente gostar do que a gente faz. Óbvio que o exercício que o paciente vai chegar em casa vai fazer o exercício, ai meu Deus, que porra. Eu falo isso porque eu já fiz fono, então assim, às vezes eu chegava em casa, a gente paga com a língua, né?
mas chegava em casa, ai, que porre, mas às vezes a gente lembra, é para uma melhora, olha, lembra como é que ela aplica comigo? Então, assim, essa memória vai ajudar muito, vai ter uma conexão ali neural. E caso eu não faça isso, caso eu não siga um certo protocolo, né, a gente fazer esse formulário, caso eu não siga, o que isso pode gerar? Pode ter aquele aspecto da minha profissão virar uma profissão técnica, como eu estava comentando ainda, de eu aplicar a receita de bolo e do que serviu todas várias disciplinas que a gente teve. Se a gente só vai aplicar essa receita de bolo, esse protocolo puro, cru, que não é o que a gente deve fazer. A gente deve ter como base, mas a gente tem que ter esse contato com a pessoa. A gente não vai saber para quem encaminhar também, porque se eu não investiguei um pouquinho esse paciente, eu não posso saber para quem que eu posso encaminhar ele. Porque se ele me relata algum problema, ou se eu reparo algum problema, por exemplo, na ortodontia dele, eu sei que eu posso encaminhar, né, para um ortodontista. É óbvio que a gente está falando de algo mais claro, mais visual, mas tem coisas que não são tão visuais assim, aspectos psicológicos, talvez, que se eu não conversar, eu não descubro, eu não tenho como encaminhar, né? A gente não vai saber de fato qual é o problema, porque a gente vai levantar hipóteses e nunca vai responder nenhuma. A gente vai ficar nesse tentativa e erro, até achar o ideal. E isso gera, como eu falei, desgaste seu e do paciente, né? Vai diminuindo aquela dopamina ali. Então, a gente usa esse nosso conhecimento técnico, teórico geral, né? E nossa habilidade comunicativa também, que nesse momento é muito importante. É importante também ressaltar que a gente tem que fazer um esforço para gostar, né? De estar ali, porque vai ter dias que a gente não vai querer. Tem dia que a gente vai estar amando a profissão, é o que eu imagino, né? E vai ter dias que a gente vai chegar, ai meu Deus, tive problema, que porra. A gente tem que chegar na frente do espelho e se renovar para atender aquele paciente. Pelo menos para fazer o básico, sabe? Naquele dia que a gente não está tão bem. Mas tentar dar o melhor, né? O nosso melhor nesse dia. Eu vou dar só uma olhadinha se eu não esqueci de comentar sobre nenhum aspecto, mas eu acho que não. Eu falei sobre a maioria das coisas, algumas eu vou deixar passar para eu não me prolongar muito. Se eu lembrar depois, eu interrompo. Vou passar agora a palavra para o próximo participante. Prazer, meu nome é Jéssica, sou aluna do 8º período e integrante aqui, né, do PINC. Eu vou falar sobre os pontos positivos na coleta de dados na clínica. E aí eu começo, né, com essa pergunta: quem é esse paciente? Trouxe um exemplo aqui para ilustrar o início desse bate-papo. E quero que vocês tragam à memória, né, quando as professoras apresentam os casos dos pacientes para encaminhar aos futuros alunos terapeutas. E aí a gente tem dois grupos, né? Os pacientes antigos, que permanecem no ambulatório, e os pacientes novos. E quem, teoricamente, terá um primeiro encontro com menos surpresas e com algo em mente para direcionar o atendimento? Aquele que tem, né, o histórico breve do paciente, não é mesmo? E é disso que eu gostaria de falar com vocês, que é muito importante a gente conhecer o nosso paciente, porque quanto maior a quantidade de informações que se tem de um paciente, mais individualizado e assertivo será, né, a nossa terapia. Mas e se o paciente é novo? Né? Se um paciente é novo, no primeiro encontro, né, nesse primeiro contato, eu vou conhecê-lo e procurar fazer uma anamnese mais consistente. É importante a gente tentar responder todos os campos da anamnese, da avaliação vocal, porque isso direcionará o nosso raciocínio clínico, diagnóstico terapêutico. E se ocorrer, né, na hora eu não souber um termo, é importante que não se deixe em branco por muito tempo, que a gente pesquise e busque, né, com as professoras, nas supervisões, orientações e preencha na próxima semana,
porque além de delinear com foco o tratamento para aquele paciente, isso também vai ajudar o próximo terapeuta a dar continuidade nos cuidados. Também um tópico a se falar é a consciência no preencher, onde eu quero frisar aqui a importância de conhecer as avaliações e os protocolos que a gente vai utilizar e saber os termos e os porquês de cada pergunta, para não acontecer, né, o que eu acabei de falar, deixar perguntas sem respostas, talvez por falta de conhecimento da nossa parte e não realmente porque aquela pergunta não tem relação com o caso ou realmente não tem uma resposta. Trouxe, né, aqui uns exemplos de perguntas presentes na folha de anamnese para exemplificar a duração da queixa, alergias e problemas respiratórios e hábitos. Então, quando perguntamos a duração da queixa, essa pergunta pode nos direcionar ao tipo de patologia. Por exemplo, você perguntou para o paciente, quanto tempo você sente aquele sintoma? E ele diz, a vida toda, desde criança, eu ouço as pessoas dizerem que minha voz é rouca e tal. E aí a gente vem à mente, esse paciente pode ter, né, uma patologia congênita. Depois, né, como eu sinalizei, a alergia e os problemas respiratórios, né? Chega o paciente que não respira bem. Será que é uma incoordenação, é uma respiração superior, ou ele respira pela boca, ou é algo que a fono, né, deve encaminhar para um paciente, para um otorrino, por exemplo, se for um desvio de septo. Então, esse paciente tem que ser encaminhado antes de começar a terapia, porque não adianta nada eu fazer, né, passar um exercício para ele, sendo que é algo que ele não vai conseguir fazer. E aí tem que ter um trabalho conjunto. Já nos hábitos, pode ocorrer de um paciente, por exemplo, com hábitos agravadores de sua condição e que não colabora com a terapia fonoaudiológica. Por exemplo, um paciente que tem, né, um edema de Rhein, que não quer parar de ingerir bebidas alcoólicas e fumar. Como vai ser a evolução desse paciente? Né? Adianta eu só fazer fonoterapia? Talvez a gente vai precisar fazer um trabalho conjunto aí com outro profissional para ter bons resultados, né? Outra coisa que me veio aqui à mente é um paciente está com taquifemia. Eu pergunto, né, para o paciente, né? Você faz uso da voz profissionalmente? Se ele me responde que não, ok, né? Eu vou trabalhar aquela fala acelerada ali. Mas se ele responde que sim, já é um agravante a mais que eu vou ter aí, né? Que ter um cuidado, porque é uma fala acelerada que passa horas sendo executada de uma maneira inadequada. Então, o que eu quero dizer a vocês é pensem o porquê estão fazendo cada pergunta, porque isso vai delinear a sua abordagem e ajudar quem dará continuidade ao paciente. Por fim, coloquei a coleta de dados, que a coleta de dados também reflete na área da pesquisa, e ela, se bem feita, a gente temos mais dados para analisar e mais respostas e conclusões mais precisas, né? Também trouxe uns exemplos que a gente se pergunta ao analisar cada dado. Coloquei aí o bairro. Quando o terapeuta preenche bairro, para terapia talvez isso pouco importa, mas na pesquisa, dados que a gente levanta para ter suposições. Será que a desistência do paciente tem relação com o bairro? Né? Mas como assim? Será que morar longe do INDC influencia ou não a desistência do tratamento do paciente?
A rouquidão, por exemplo, também. A gente viu que a rouquidão é um dos fatores mais predominantes de queixa. E aí, a gente vai analisar, será que os pacientes com rouquidão têm algo em comum ou não? Né? Já na escala Rosati também, a gente viu que foi a mais utilizada pelos alunos, dentre a Gerbase e a CAPIV. E, novamente, a gente faz as perguntas para entender, né, os dados coletados. Será que os alunos acham a Rosati mais fácil de aplicar ou do que as outras avaliações? Ou será que é só uma, como eu falo, é só uma preferência ou não? Né? São levantadas questões que tentamos responder para colaborar e enriquecer o meio científico. Né? E, por fim, pode passar, por favor. Pode passar o slide. Obrigada. E, por fim, deixo aí a frase da Mara Belal: a avaliação de voz deve ser um procedimento contínuo durante todo o tratamento. Pode passar. Obrigada, quero agradecer a atenção de todos e que o nosso trabalho tenha sido significativo para vocês e enriquecedor aí, como tem sido para a gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu me despeço aqui. É isso que a Jéssica falou. Muito, muito feliz e muita honra de poder participar desse projeto e aprender muito com ele, coisas que eu vou levar para a minha vida toda, profissional quanto pessoal também, né? É muito bom a gente já ter contato com isso agora e saber como aplicar no futuro, né? Obrigada, pessoal. Eu espero que essa apresentação aí para vocês consiga agregar mais conhecimento e aonde que possa estar falhando, para colocar isso em prática nos ambulatórios e para isso ser de devidas correções, saber a importância disso aí para a gente, para a posterior análise, ok? E que a nossa apresentação, né, e o nosso projeto de iniciação científica venha ajudar a todos que estão, né, já atendendo os pacientes, sejam no 7º, 8º, ou já formados, né, que isso possa auxiliar vocês nos tratamentos, na promoção de saúde, no cuidado, porque tudo que nós fazemos é a visão dos nossos pacientes, quem chegará até nós. Então, que nós possamos sempre ajudar ao próximo. Muito obrigada pela atenção.